Boa noite, irmãos. A paz do Senhor. Estamos iniciando um culto de louvor e adoração. Vamos fazer uma oração juntos? Pai querido, muito obrigado por esta noite, muito obrigado por este culto em que nos unimos como igreja, ao redor do Senhor, ao redor da Tua Palavra. Abençoa cada um. Ministra aos corações para que possamos ter não somente a comunhão uns com os outros, mas a comunhão contigo. Recebe este culto de louvor, de gratidão, e que ao entendermos e compreendermos a tua vontade, seja de adoração, seja de verdadeira adoração, que o Senhor possa receber como um aroma suave e agradável a ti, as nossas orações, as nossas súplicas, que através da sua ministração o Senhor possa adentrar os corações, escrever nas tábuas de carne do nosso coração a tua vontade boa, perfeita, agradável para cada um de nós. Manifesta-se de forma individual a estes corações que carecem e que desejam a tua presença, a tua palavra, o teu amor nas suas vidas. Oramos aqui agradecidos em nome de Jesus. Amém. A esperança de salvação está na cruz do Rei Jesus. Por sua graça encontro paz e ao perdido da escravidão me libertou, dos meus pecados Jesus levou. O que eu tenho e o que sou, eu dedico ao Deus de amor. O Evangelho eu fui chamado a proclamar e o aflito resgatar. Neste tempo eu vou falar do poder que minha vida transformou. Eu vou amar porque Ele me amou, multiplicar para avançar. Sim, vou orar pela minha nação, vou servir e vou repartir. Da escravidão me libertou, os meus pecados Jesus levou. O que eu tenho e o que sou, eu dedico ao Deus de amor. O Evangelho eu fui chamado a proclamar e o aflito resgatar. Neste tempo eu vou falar do poder que minha vida transformou. Eu vou amar porque Ele me amou, multiplicar para avançar.
Cristo me amou e me livrou. O seu imenso amor me transformou. O seu poder e seu querer, Cristo, meu Salvador, me libertou. Eu vou amar, porque Ele me amou, multiplicar para dançar. Se vou orar pela minha nação, vou servir e o pão repartir. Eu vou amar, porque Ele me amou, multiplicar para dançar. Se vou orar pela minha nação, vou servir e o pão repartir. Eu vou amar, porque Ele me amou. Nosso tema e a nossa divisa é Porque Ele me amou. Nós amamos porque Ele nos amou primeiro. 1 João 4,19. Em nosso planeta não existe luz, a não ser aquela que vem do sol. Em nosso coração não existe amor verdadeiro por Jesus, a não ser aquele que vem do próprio Senhor. Todo nosso amor por Deus precisa brotar da fonte transbordante do seu infinito amor. O único motivo de o amarmos é porque Ele nos amou primeiro. Nosso amor por Deus é apenas consequência justa do seu amor por nós. Que coisa maravilhosa! Dessa forma somos absolutamente constrangidos a amar Jesus. Que maravilha! Porque mesmo depois de termos nos rebelado contra Deus, Ele procurou nos receber de volta de um jeito surpreendente. A verdade é que jamais teremos um grão de amor por Deus sem que isso tivesse sido implantado em nós pela delicada semente do seu amor. Da mesma forma que o amor vem do céu, ele também precisa ser alimentado com o pão celestial. Ele não pode subsistir no deserto, a menos que seja alimentado pelo maná que vem do alto. Amor precisa ser alimentado com amor. O genuíno espírito e a genuína vida do nosso amor por Deus é o seu amor por nós. Te amo, Senhor, não com o meu amor, pois nada tenho para dar. Te amo, Senhor, mas todo o amor vem de Ti, pois eu vivo pelo Teu amor. Nada sou e me alegro em ser esvaziado, perdido e consumido em Ti. Tudo a Cristo a Ti entrego. Tudo sim por Ti darei, resoluto, mas submisso, sempre, sempre seguirei. Tudo a Cristo a Ti entrego, corpo e alma eis aqui, este mundo mal renego. Ó Jesus, me aceita a mim, tudo a Cristo a Ti entrego, quero ser somente Teu, tão submisso à Tua vontade, como os anjos lá no céu. Tudo a Cristo a Ti entrego. Ó, eu sinto o Teu amor transformar a minha vida e meu coração, Senhor. Tudo a Cristo a Ti entrego. Ó, que gozo, meu Senhor. Paz perfeita, paz completa, glória, glória ao Salvador. Tudo entregarei, tudo entregarei. Sim, por Ti, Jesus bendito, tudo deixarei.
Porque Ele me amou. Sim, porque Ele me amou. Eu confirmo o meu ministério como promotora de missões. Eu confirmo. Eu confirmo. Eu confirmo. Porque Ele nos amou. Sim, nós somos a resposta. Nós temos um chamado. Nós somos promotoras de missões. E como promotora, eu serei fiel em compartilhar o que Ele tem feito nos campos missionários. Porque Ele nos amou, temos chegado às comunidades ribeirinhas e muitos têm ouvido a mensagem transformadora. Porque Ele nos amou, chegamos aos povos indígenas e etnias têm se rendido a Cristo. Porque Ele nos amou, chegamos ao sul do Brasil e anunciamos às pessoas a mensagem que liberta. Porque Ele nos amou, chegamos às comunidades sertanejas, levando a água da vida a cada povoado. Porque Ele nos amou, chegamos também às grandes cidades do Brasil e muitos estão sendo impactados. Porque Ele nos amou, os surdos da nossa nação têm ouvido a mensagem de Cristo em sua própria língua. Porque Ele nos amou, enviamos missionários ao Cerrado do Brasil, onde as pessoas estão ouvindo do amor de Deus e sendo transformadas. Porque Ele nos amou, temos tirado pessoas das Cracolândias, transformadas e impactadas pela mensagem de amor do Evangelho de Jesus Cristo. Tudo isso é lindo, maravilhoso, mas eu preciso olhar para o meu Brasil consciente que ainda tem muito a ser feito. Eu sou a voz do Brasil. Tantos ainda vivem na ignorância espiritual. Tantos vivem buscando prazeres em vão. Tanta corrupção e desigualdade. Tanta injustiça, tanta falta de amor. Como posso ser um país diferente? Uma nação de mais gente cheia de esperança e solidariedade. Como saciar essa sede da verdade e do verdadeiro amor? Promotor de missões, a resposta está nas suas mãos. E qual será a sua atuação? A sua igreja, ela tem a resposta que o Brasil precisa. Juntos podemos fazer mais. Você é a pessoa que Deus levantou para mudar a situação de muitos brasileiros. Vamos orar pelos nossos missionários. Vamos orar pela nossa nação. Vamos orar pelos nossos irmãos.
Meu Jesus, a ti me achego, com temor no coração. És o meu maior anseio, Rei da minha salvação. Pai, a ti eu agradeço por tão infinito amor, que recebe com carinho este pobre pecador. Boa é tua vontade de um onisciente Deus, que os meus planos sempre estejam conectados com os teus. Oh, perdoa os meus pecados, venha me disciplinar, que a pureza de tua glória venha em mim habitar. Santo e majestoso Deus, exaltado é Senhor, coroado sobre a terra em tua glória e esplendor. Teu é todo o domínio, toda honra e poder, pelos séculos dos séculos. Sejas tu meu pensamento, ao dormir e ao acordar. Dá-me sede da palavra, sempre nela meditar. Faz de mim, pequeno Cristo, digno de ser filho
poderoso Deus, exaltado é Senhor, coroado sobre a terra, em tua glória e esplendor, teu é todo o domínio, toda honra e poder, pelos séculos dos séculos. A ti a honra e a glória para sempre. A paz, irmãos, vamos meditar na Santa Escritura, naquilo que Deus tem para cada um de nós como conceito, como princípio, que revela a sua vontade, que revela o seu carinho, o seu amor para as nossas vidas. Que Ele possa falar ao nosso coração, porque aquilo que eu estou falando para vocês, Ele já falou para mim. Que eu possa, pela sua infinita misericórdia e graça, transmitir a vocês a vontade de Deus para cada um de nós. A leitura hoje está em Filipenses, no capítulo 1, a partir do versículo 3, e ela vai até o versículo 11, que diz assim: Dou graças ao meu Deus por tudo que recordo de vós, fazendo sempre com alegria súplicas por todos vós, em todas as minhas orações, pela vossa cooperação no Evangelho desde o primeiro dia até agora. Estou plenamente certo de que aquele que começou a boa obra em vós há de terminá-la até o dia de Cristo Jesus. Aliás, é justo que eu assim pense de todos vós, porque vos trago no coração, seja nas minhas algemas, seja na defesa e confirmação do Evangelho, pois todos sois participantes da graça comigo. Pois minha testemunha é Deus, da saudade que tenho em todos vós, na terna misericórdia de Cristo Jesus. E também faço esta oração, que o vosso amor aumente mais e mais em pleno conhecimento e a toda percepção, para aprovardes as coisas excelentes e serdes sinceros e inculpáveis para o dia de Cristo, cheios do fruto de justiça, o qual é mediante Jesus Cristo, para a glória e louvor de Deus. Quantas coisas o Senhor pode nos trazer através desta oração de gratidão, de pedido, de súplica de Paulo pela vida dos filipenses, pela vida da igreja em Filipos, pela vida da igreja em qualquer lugar do mundo. E agora ele intercede através do Espírito Santo em nossos corações pela vida dos cristãos aqui, em São Paulo, no Brasil, onde você esteja ouvindo, mas principalmente na Igreja Batista Metropolitana, que é a primeira esfera dessa mensagem. Como foi para Filipos, a primeira esfera, e ela chegou até nós. Assim é essa palavra de Paulo, através de nós, para igrejas e cristãos espalhados pelo mundo todo. Ele começa dando gratidão a Deus por aquilo que ele viveu com aqueles irmãos em Filipos, por aquilo que ele compartilhou, pela fé que ele viu, que ministrou sobre a vida dele e que trouxe memória, que trouxe graça, que trouxe alegria, que trouxe esperança, que trouxe comunhão em sua memória, por aquilo que eles viveram juntos em prol do Evangelho.
Desde março, desde abril nós não nos vemos e trago à memória muitas coisas boas que nós tivemos uns com os outros, anteriores ao lockdown, anteriores a essa pandemia que teve a coragem, a disfarçatez de proibir o culto a Deus na comunhão dos irmãos, no templo. Isso não é bom. Isso é diabólico. Isso não é bom. Isso é diabólico. E eles conseguiram. Conseguiram fazer. Eu obedeço à autoridade, mas eu discordo dela. Se eu não estou disposto a correr o risco de morrer por Cristo, quem pode estar? Ou você acha que tudo isso é certo? Você acha que tudo isso foi correto? Ao meu ver, infelizmente não. Mesmo que você não concorde comigo. E eu respeito a tua opinião. Fazendo sempre com alegria súplicas por todos vós, em todas as minhas orações. Sempre que nós oramos, sempre que nós entramos na presença de Deus através da oração, e se você é uma pessoa que caminha com Deus, você está a todo instante orando. Essa semana recebi a mensagem de um irmão amado. Como você está, Xandão? Como você está? Você sumiu? Não sumi não, estou aqui. O que eu posso fazer? A gente estava acostumado à visita dominical, a sempre estarmos juntos no domingo. De repente isso foi tirado. Você vê como a gente sente falta dessa comunhão? Você vê a quantidade de problemas psicológicos que estão tendo hoje por causa dessa ociosidade absurda, dessa falta de relacionamento com as pessoas isoladas, solitárias. Será que o problema do vírus ele foi tratado como uma solução que provocou uma enfermidade ainda maior? Ou enfermidades ainda maior, se não econômicas, mas principalmente psicológicas, que dizer, espirituais? De pessoas que necessitam sim da comunhão dos irmãos, que necessitam sim estar próximos dos irmãos, e próximos eu digo fisicamente. Fisicamente. Para que haja coinonia e mover espiritual. Não é a mesma coisa. Não é a mesma coisa o culto pela internet. Não é a mesma coisa essa palavra pela internet. Não é a mesma coisa. Mas estamos vencendo. E vamos vencer e vamos comungar novamente. Espero em breve. E ele vai no versículo 5, ele fala: pela vossa cooperação no Evangelho desde o primeiro dia até agora. Ele está falando o quê? Veja, quando nós estamos unidos, nós somos fortalecidos. A união, ela leva a gente a um enriquecimento das nossas relações. A um enriquecimento da gente como pessoa também. Porque a gente aprende. Na comunhão a gente aprende. Na comunhão da igreja ainda, a gente encontra um lugar em que a gente é honrado, em que a gente pode ser o primário, o autor da nossa atitude, o autor da história. A primazia a gente reserva para Cristo, mas a gente passa a ter uma atividade. A gente passa a se sentir útil. A gente passa a ser protagonista. E quando ele fala dessa cooperação, é que todos aqueles que foram protagonistas na sua individualidade, na comunhão, em ofertar para missões agora, este mês, que terminou mês passado, para abençoar o irmão, fazendo uma receita, servindo na cantina, orando com o irmão, ministrando no púlpito, cantando no louvor, administrando a caixa de som, olhando para a porta dos seus visitantes, limpando o templo, cuidando das crianças, enfim, tudo que coopera ali para a propagação do Evangelho, para o serviço do Evangelho. A Karina, quando canta,
O Edson quando cuida lá da mesa. O Davi quando bate na bateria. O Diego quando administra algumas coisas. A Inajá quando fala de missões. A Aline quando fala de missões. A Larissa quando veicula esse vídeo, prepara esse vídeo. A Dani a mesma coisa. Os jovens se mobilizando. Ou seja, tudo isso é a cooperação que ele fala no Evangelho. Veja, ele não fala do. Se ele falasse do, era fora. Era alguma coisa à parte. Não. Se existe um bolo chamado Evangelho, nós somos o recheio. A liga é o Senhor. O que faz a liga de tudo é o Senhor. Mas nós fazemos parte integrante no Evangelho, no corpo de Cristo, nas boas novas, a toda a humanidade. E essa condição ele deu à igreja, que é chamada a igreja do Deus vivo, que não é batista, que não é presbiteriana, que não é assembleiana, que não é metodista, não importa a denominação. Todas essas igrejas comungam através da fé evangélica, da fé na palavra de Deus, na cooperação da propagação, através de missões, através do serviço do culto, através de ministrações, de ensino, administração, a bênção, oração, intercessão, auxílio em situações de crise, onde nas guerras haviam lugares praticamente seguros, se não eram nas igrejas, nos templos, se não eram ali padres e pastores acolherem as pessoas que estavam desabrigadas, as pessoas que estavam passando necessidade, as pessoas que haviam sido feridas. Isso é visto na história de todos aqueles nossos irmãos que já foram, que estão vivendo hoje em regiões em conflito, até na nossa. E que atuam na cooperação no Evangelho. Essa verdade de transformação, ela é muito profunda dentro do ser humano. E é por isso que ele fala dessa cooperação coletiva, mas no versículo 6 ele fala: estou plenamente certo de que aquele que começou a boa obra em vós há de terminá-la, há de completá-la até o dia de Cristo. Ou seja, o que inspira, o que leva a gente a ter uma vida mais elevada, com um amor incondicional, respeitando o controverso, respeitando as pessoas, tendo uma afetividade pelo ser humano que às vezes você não conhece, sofrendo o sofrimento daquele que está passando por ele, tendo a consciência de que toda a criação geme, sofre por causa do pecado, e tendo esse desejo ardente de compartilhar, de querer tirar as pessoas dessa condição pecaminosa, mortal, mundana, perdida, e resgatá-las para essa verdade que nós vivemos, que é uma verdade maravilhosa, que é uma verdade cheia de esperança, que é uma verdade cheia de vida, que é uma verdade em que você é protagonista, sim, da sua história. De que ao Senhor você reservou toda a sua vida, todo o seu louvor, toda a sua meditação na sua vontade, através da sua palavra, e Ele te deu o poder para controlar a si mesmo, para refrear a si mesmo, para conhecer a si mesmo.
E essa transformação, ela é gerada de dentro para fora, na presença do Espírito Santo, dentro daquele que crê e que foi selado, que foi penhorado para o dia da redenção. E aquele que começa a boa obra dentro dele, ele vai cortando coisas que não prestam, ele vai acrescentando coisas e virtudes que são valiosas, que o dinheiro não pode comprar, que a glória deste mundo não pode dar. Uma paz que excede todo e qualquer entendimento. Uma esperança viva, mesmo diante da morte, do sacrifício vicário, do martírio. Quantos irmãos morreram nessa esperança? No Coliseu, nas fogueiras. A gente falou agora de manhã sobre Pedro, crucificado de cabeça para baixo. Estes irmãos, eles viram. E quantos anônimos não viram e viveram em devoção, aguardando, sim, o dia de Cristo. Não é o dia do Senhor. O dia do Senhor é juízo. O dia de Cristo é quando ele vai julgar a nós, as nossas obras, ele vai olhar, condicionar o enxoval. Puxa, você fez isso, que bom, você fez isso para a minha glória. Olha os anjos observando você aqui quando você fez isso. Vai trazer à memória tudo aquilo que a gente fez e que às vezes a gente nem levou em conta. Porque a gente fez para Deus, a gente não fez para o benefício próprio. A gente fez para Deus. Ele há de completá-la, meu irmão, na minha vida e na sua vida. Porque o trabalho é dele. A religião, ela procura transformar o homem de fora para dentro. Ela é humanista porque ela acha que o homem tem capacidade de... Não, de forma nenhuma você tem condições de salvar a si mesmo. Não por obras para que ninguém se glorie, mas pela fé. Para que ninguém se vanglorie na presença de Deus, Efésios 2, 8 e 9. Nós precisamos ter essa ciência de que aquilo que nós não poderíamos fazer, Jesus fez. Mas agora ele passa-nos a responsabilidade de servir e seguir a Ele como protagonistas da nossa história. Ele nos concedeu o poder para termos valor, para sermos valorizados como seres humanos, como pessoas que são iluminadas, como pessoas que têm valor, que adquirem valor no Evangelho. Uma pessoa, você já ouviu muitos testemunhos de pessoas que estavam querendo tirar a própria vida, que estavam em situação de dificuldade, e elas entram numa igreja e a sua vida passa a ter sentido. Antes desnorteadas, agora com um norte. Antes derrotadas, agora vitoriosas. Antes endividadas, agora emprestando dinheiro e dando dinheiro. Antes embriagadas e agora santas e puras, sóbrias. Antes intoxicadas e agora livres, santas, puras. Larga todo tipo de vício, larga todo tipo de coisa que não presta, larga todo tipo de coisa que não enriquece, larga todo tipo de coisa que não acrescenta nada. E que o mundo apresenta como algo realmente valioso. Né? Vou até citar, veja. Existe um livro. Esse livro é um livro que marcou... Eu estava estudando na faculdade de teologia e chama-se A Conspiração Divina, de Dallas Willard. E ele fala uma coisa muito profunda aqui. Ele fala que a igreja nos Estados Unidos, e a experiência dele é lá, os evangélicos lá não tem diferença dos não evangélicos. Tem depressão, tem adultério, tem filho indesejado, tem aborto, tem mentira. Como pode alguém que professa ser evangélico e comete isso? Ou até aprova isso. Aprova essas coisas. Dá para coçar a cabeça, né? Será que ele não lê? Será que ele não entende? Ou será que voluntariamente ele assume o protagonismo de fazer aquilo que desagrada a Deus e a sua palavra?
de fazer exatamente o contrário daquilo que Deus espera de um ser humano que tem contato com um Deus verdadeiro. E às vezes a gente despreza o diabo, a gente despreza Satanás, mas o plano dele está sendo consumado. O plano dele está sendo perfeito. E ele é sagaz, ele é sábio, ele conhece o burilar, o sentimento humano, para que não venha ser revelado em si a verdade de Deus, a luz de Deus, que repele todas as trevas, toda a porcaria, tudo aquilo que destrói o ser e a raça humana, que é pecado, que é ilusão. E ele, olha como o mundo é. O mundo fala assim, que nós devemos lutar pela defesa dos nossos direitos. Defesa dos nossos direitos? Já sei. Como Deus me fez protagonista, eu vou defender os direitos dos brancos, com cabelos brancos juntos da orelha. É hilário, né, gente? É hilário. Será que eu consigo defender os direitos dos brancos com cabelo branco na orelha? Na orelha, né? Tipo lá dentro, não. Nas têmporas, de cabelo curto, que usam óculos. Você já pensou a bagunça? Talvez eu consiga alguns adeptos que querem defender os seus direitos. Mas, ao invés disso, vamos defender as nossas responsabilidades? Vamos defender as nossas responsabilidades como cidadão, como pessoa, como homem maduro, com cabelo nas têmporas branco. Vamos defender as nossas responsabilidades como pais, como filhos, como brancos, como pretos, como índios, como brasileiros. Vamos defender as nossas responsabilidades em vez de nossos direitos? Como cristãos? Aí vamos mudar. Aí a coisa muda, porque eu já não consigo mais sectorizar as defesas de uma classe contra outra, de ricos contra pobres, de empresários contra empregados, de professores contra alunos. Aí vira uma bagunça, né? É o que a gente está vivendo, né? Uma bagunça. Porque o plano diabólico está em curso e ele vai conseguir estabelecer. É regra para tudo. E aí a Suprema Corte não tem regra para nada. Nem a lei que ela deve defender, ela defende. Você percebe que na teoria é uma coisa, mas na prática é um absurdo, assim, uma bagunça que a gente está vivendo hoje, de sectorização, segmentação. Então a pessoa vai ao culto, a pessoa ouve essa palavra, que chama a gente à responsabilidade, como homens e mulheres de Deus, de amar, mas também de se santificar, de se separar de todos esses conceitos mundanos. Entra por aqui. Sai por aqui. Ou nem aí é a resposta. Bem-aventurados aqueles que ouvem, aqueles que guardam. Antes devemos temer ao Senhor e buscar a sabedoria com tudo que temos. Olha o que ele fala no versículo 7. Aliás, é justo que eu assim pense de todos vós, porque eu vos trago no coração, seja nas minhas algemas, seja na defesa
e confirmação do Evangelho, pois todos sois participantes da graça comigo. Por que Paulo estava preso? Por falar a verdade? Por não ser politicamente correto? Por que Paulo estava preso? Porque defendia a salvação por meio de Cristo? E o antagonismo era tão ferrenho por causa dos religiosos, por causa dos políticos, por causa dos romanos, dos soldados, da polícia, por causa dos sectores, dos segmentaristas. Que ele era preso por causa da sua intrepidez em falar: sejam livres! Sejam livres da lei dos homens, da lei de Moisés, mas se escravizem pela lei do Espírito. Sejam livres da lei da mentira, de uma cara que parece que é, mas não é. Sejam com Deus sinceros, íntimos, para que vocês conheçam a si mesmo, as suas próprias fraquezas, a vontade de Deus feita dentro de você, e você vai ser um sacrifício. Isso é adoração. E eu garanto para você, como experiência própria, quando você se sacrifica, quando você deixa para trás aquilo que não presta, aquilo que é ilícito, aquilo que destrói, aquilo que rouba, aquilo que mata, você é galardoado com uma liberdade que te deixa até em êxtase. Uma liberdade que você cultua e que você vive em alegria e esperança, mesmo das situações mais difíceis. Essa é a vitória da fé. Esse é o trabalho de Deus dentro de nós. Mas Deus, ele não é mal educado. Ele pede licença. Ele bate a porta. Ele espera que nós venhamos a responder positivamente ao seu apelo e à sua vontade, deixando as coisas que para trás fico, corro para o alvo, que é a soberana vocação em Cristo Jesus. Sede santos, porque eu sou santo. Antes, santificai ao Senhor dentro de vosso coração, estejais prontos para testemunhar a razão da esperança que há em vós. Como alguém pode pregar o evangelho estando bêbado? Como alguém pode pregar o evangelho estando sob o uso de drogas? Como alguém pode pregar o evangelho verdadeiro através de mentira, de recurso, de que a pessoa vai ficar rica? Olha os apóstolos. É para o sacrifício que Deus nos chama. E não para oba carnaval. É exatamente o contrário de tudo isso. Porque aqui, em Provérbios, no capítulo 3, no versículo 7, diz assim: não seja sábio aos teus próprios olhos. Teme ao Senhor e aparta-te do mal. Será isto saúde para o teu corpo e refrigério para os teus ossos. Honra o Senhor com os teus bens e com as primícias de toda a tua renda, e encherão fartamente os teus celeiros e transbordarão de vinho os teus lagares. O princípio da sabedoria é: adquire a sabedoria assim, com tudo o que possuis. Adquire o entendimento. E é o que ele apela para que a gente seja participante dessa graça. Que de graça nós recebemos. Nós vivemos numa sociedade de slogans, de marcas. E a internet está nos taxando como produto. Quem governa a internet? Quem governa não é o Google, não. Não é o YouTube, não.
quem governa a internet e que possibilita todas essas informações, qual é o seu plano? Eu acho que não é divino. Ao meu ver, não é divino. Graças a ela, hoje houve um movimento que revelou o mais íntimo da família brasileira. Cidadãos conservadores, com valores judaico-cristãos, que defendem a família, a propriedade, o direito de defesa, são contra o aborto e uma série de coisas. Mas quem governa a internet? Quais são os planos daqueles que detêm tamanho poder? Tamanho poder. Imensurável. Muito maior do que Roma. Muito maior do que Grécia. Muito maior do que todos os impérios. É quem governa a internet hoje. Consegue entender aonde vai isso? Consegue entender o tamanho do poder dessas pessoas? Ele diz, no versículo 8, pois minha testemunha é Deus, da saudade que tenho de todos vós na terna misericórdia de Cristo Jesus. Ou seja, nós estamos há tanto tempo distantes e eu sinto saudade. Meu irmão sentiu saudade de mim, eu fico feliz. Outro irmão sentiu saudade de mim, mas eu fico com saudade também de vocês. A gente não se vê mais, a gente não se cumprimenta mais. É tudo, cada um na sua caixinha. Sem estar todo mundo na mesma caixa. Como pedras espalhadas, veja essa palavra como as mensagens das cartas. De que a testemunha é Deus. De que debaixo da autoridade constituída por Deus, esse governador e esse prefeito, nós estamos isolados em casa. Eu, como professor, não posso ter contato direto com os meus alunos. E se tem alguma coisa que vai voltar por último, é a escola. Porque antes eram governadores e prefeitos, agora a resistência está nos lares, nos pais, no medo. Que coisa horrível. Que situação impensada que nós, como raça, produzimos. Que Deus, em sua interna sabedoria, possa responsabilizar os autores de tal tragédia da raça. Os autores desta pandemia. E todos aqueles que se aproveitaram dela para cometer seus atos ilícitos. E que a gente sabe que não é de Deus. A gente sabe que não vem de Deus as atitudes dessas pessoas. Porque não tributam glória e honra a Deus. Antes, age contra os seus valores e a sua vontade. No versículo 9 diz assim, e também faço esta oração, que o vosso amor aumente mais e mais em pleno conhecimento e toda percepção. Veja, há uma diferença muito grande entre conhecer e saber. Entre ouvir falar e perceber. Sentir. O ouvir está distante. O sentir é sentido. O toque, o ar, a visão, as cores, o sabor, o olfato, a meditação correta, o entendimento correto. E esse pleno conhecimento e toda a percepção nos leva a um conceito de aprovação.
O que significa isso? Que a gama de informações é tão grande, tão grande, tão grande, que está levando pessoas a se tornarem zumbis. Como? Não sabe para onde ir, não sabe quem é, não sabe o que faz, não discerne nada. Tem uma visão horizontal da vida e agem baseado nos seus sentidos. Agem baseados nas questões locais e ali no momento, momentâneas. Eles não têm um discernimento maior. Eles não têm uma visão ampliada de toda a situação. E é isso que Deus dá para a gente. Deus dá essa percepção ampliada, que a gente não se turba no nosso próprio entendimento. Isso acaba mal. Mas a gente busca no conselho, na conversa, na meditação, na instrução da palavra de Deus. E ela tem que ser o trilho, aquilo que revela que realmente agrada a Deus. Para que a gente venha a vencer os nossos defeitos, os nossos problemas. Nós possamos enterrar os nossos erros. E se eles vierem à tona, nós possamos pedir perdão e buscar a solução, a libertação para eles. Seja no uso de droga, no uso de bebida, na mentira, no adultério, enfim, coisas que a gente julga que são gostosas, mas que destroem a gente, destroem a nossa família, destroem a nossa sociedade, destroem o nosso mundo e destroem o nosso testemunho de Jesus para as pessoas. Somos motivo de escândalo, somos motivo de acusação, e de acusações justas. Porque transformamos a graça de Deus em algo que é econômico, dinheiro, que pode se comprar. Deus, se comprar a vontade de Deus, com um amor filéu de interesse. Eu vou fazer isso porque Deus vai... eu vou fazer isso aqui porque aí eu vou colocar Deus na parede e Ele vai ter que me dar. Isso me deixa passado. Deus é Deus. Imagine Deus ouvindo isso e vendo essas coisas. De pessoas que se dizem dele, de pastores, de homens que falam que conhecem a palavra e torcendo a palavra, trazem essas coisas. Não. A palavra de Deus, ela não leva a gente a errar. É por isso que você tem que meditar, você tem que buscar, você tem que aprender. Tem que ter tempo com Deus. Por quê? Se você não tiver tempo com Deus, não tiver tempo com a palavra, você vai ver, vai ser que nem uma ovelha sem pastor. Ou uma ovelha que se submete à palavra de um tal homem chamado pastor, missionário, apóstolo, bispo, e não ao bom pastor, que é Jesus Cristo, o verdadeiro pastor. Por isso que a minha palavra que seja revelada a Cristo, em Deus, e nunca a mim. Se eu estou trazendo essa palavra de exortação para você, é para que você saiba, assuma as suas responsabilidades. Primeiro com Deus, e aí o resto é bênção, gente. Buscar a Deus em primeiro lugar, e a sua justiça, o reino de Deus em primeiro lugar, a sua justiça e todas as demais coisas. Ele vai te instruir no caminho, ele vai te aconselhar diante da revelação da sua palavra. Eu estava procurando essa palavra para trazer para a igreja. E onde é que eu ia procurar? No YouTube? Onde é que eu ia procurar? No Google? Não, fiquei ali, Fiquei ali pensando. O que a igreja precisa? E vocês acham que vocês não precisam de uma palavra assim? Para que vocês retornem à palavra de Deus? Não deem vazão aos seus sentimentos. Não se turbem no seu próprio entendimento, mas no entendimento de Deus a respeito de todas as coisas. E tenha coragem de ser sincero para com Deus e falar: Deus, eu errei. Confessem. E Deus vai ser sincero com vocês. Deus vai trabalhar em vocês. Ele vai terminar a boa obra. A partir do momento que vocês se abram e guardem aquilo que a palavra diz.
Porque ela é o esteio, ela é o trilho, ela é aonde nós vamos ver e vamos fugir desses slogans, dessas coisas que não edificam em nada. Olha o que Timóteo 3,16 fala. Toda a escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino. Puxa, eu aprendo com ela. Para a repreensão. Eu sou filho, meus irmãos. Eu vou falar para você, tem gente que é manteiga, tem gente que é coco normal. Eu sou coco de babaçu, eu sou duro pra caramba. Para me derrubar, tem que falar claramente. Mas ele me repreende. Na hora que eu faço, me vem um arrepio. Peraí, tá errado isso. Útil para correção, e eu corrijo. Ele me corrige a todo instante. Para a educação na justiça, a fim de que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra. E Deus julgue se essa palavra é uma boa obra. Como amigo vosso, de vós, cristãos evangélicos, a Bíblia diz que um amigo afia o outro amigo, que eu posso estar afiando você. Que eu posso estar tirando, pelo poder do Espírito Santo, alguma coisa de você que está te destruindo, que está te enganando. Pode ser orgulho, pode ser soberba, pode ser ilusão, pode ser mentira, pode ser pecado, pode ser um montão de coisa. Mas eu quero te afiar. Eu quero te afiar para que você entre pelo caminho estreito. Porque largo é o caminho que leva à perdição, largo. Essa percepção, ela vai dar a você essa capacidade de ver, peraí, isso aqui é de Deus, isso aqui não é de Deus. Olha o que ele diz no versículo 10. Para aprovardes as coisas excelentes e serdes sinceros e inculpáveis para o dia de Cristo. Pelo discernimento daquilo que é simples, daquilo que é princípio. A gente consegue ver se é de Deus ou não. Pode até falar em língua de não sei o que lá. Você fala, isso não é de Deus, isso é do homem. Pode pregar na Bíblia. Peraí, o cara está torcendo para um lado que não é de Deus, é do homem. Pode vir com bajulação. Agora você vai ver um montão de bajulação na política, né? Candidato aí prometendo, você vai ver que não é de Deus, é do homem. Leia o livro, olhe o autor, olha a história do autor. Olha quem escreveu o livro de Filipenses. Olha como Paulo se sacrificou e morreu. Essas algemas levaram Paulo à morte, decapitado em Roma. Porque você acha que do mundo vem coisa boa? Você acha que desse mundo pode vir alguma esperança? Você acha que você, instalado nesse mundo, nesse status quo, com uma vida finita, você vai extrair desse mundo alguma coisa boa? Não! Mas nós estamos no mundo, mas nós não pertencemos ao mundo. Antes somos forasteiros em uma terra estranha. Somos peregrinos passando, estamos de passagem. Não amamos a própria vida. Se viver é Cristo, morrer é lucro. Estamos dispostos a morrer, estamos dispostos a nos sacrificar pelo Evangelho. Alcançar as boas novas de Cristo. Imagine uma sociedade comunista, uma sociedade que vai bater aqui na porta da minha casa, vai tirar todos os meus bens, tudo, e vai me levar ali para ser crucificado, sacrificado. É o que o comunismo faz, meu irmão. Não se engane, não. Não é de hoje que o comunismo existe. Não é de hoje que esse sistema de governo anticristão existe. Hoje os argentinos choram. Hoje as venezuelanas se prostituem. Passam fome, brigam com comida com cachorro. É de Deus. É de Deus. O conservadorismo é de Deus. Olha a quantidade de coisas que estão acontecendo ao nosso redor.
perdão, a destruição das famílias, a individualidade, o isolamento, o egoísmo, o prazer pessoal, sensual a qualquer custo e barato. Isso que é o problema, barato. E aí ele fala que quando nós aumentamos o conhecimento, quando nós somos sensíveis, perceptíveis das coisas, e que nós aprovamos as coisas excelentes e vivemos nelas, somos sinceros e inculpáveis. Deus nos abençoa com uma transformação de dentro para fora que nos liberta, que nos faz homens realmente livres, que não nos deixamos dominar por nenhum tipo de coisa. Somos cheios do fruto de justiça, o qual é mediante Jesus Cristo para a glória de Deus Pai. Quando essa obra de Jesus Cristo dentro do coração daquele que crê, que se submete à palavra de Deus, que é a expressão da verdade, e que abomina tudo aquilo que não vem da fé evangélica, ou seja, fundamentada sobre o evangelho que propaga que Jesus Cristo é Deus, e que ele morreu pelos meus pecados, por isso eu sou um homem pecador falho, e preciso da graça de Deus, do mover do Espírito Santo dentro do meu coração, para me levar a realizar aquilo que é excelente, bom, aprovado diante de Deus. Eu sou cheio do fruto de justiça. Vamos ver se você tem sido cheio do fruto de justiça. Se você voltar 2 páginas comigo, você vai ver aqui em Gálatas, 3 páginas, no capítulo 5. O que é fruto? Capítulo 5, versículo 22 diz assim. Vamos ver. Peraí, não lê ainda não. Vamos ver aqui, ó. Quais são as obras da carne? Se você é crente, você não pode fazer isso. Veja. Perdão, não é lei. Você não deve, tá? E quando você faz, seja sincero. Seja sincero para Deus. Olha lá. Versículo 19. Ora, as obras da carne são conhecidas: prostituição, impureza, lascívia, idolatria, feitiçaria, inimizade, porfia, ciúme, ira, discórdia, dissensão, facção, inveja, bebedice, glutonaria e coisas semelhantes a estas, a respeito das quais eu vos declaro, como já outrora vos preveni, que não herdarão o reino de Deus os que tais coisas praticam. Crente não fica bêbado, cara. Não fica. Você vê, acabei de ler em Provérbios. Não é proibido beber. Mas não é bom embebedar-se. Qual é o fruto do Espírito? É o amor. A alegria. Paz. Longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Contra estas coisas não há lei. E os que são de Cristo crucificaram a carne com as suas paixões e concupiscências. Se você não entende o que é concupiscência, são os desejos desenfreados que você não consegue parar. Se você não consegue parar de fumar, se você não consegue parar de beber, se você não consegue parar de mentir, isso são concupiscências. Como você larga isso? Confessa. Entende que isso desagrada a Deus. E reserve a Deus, permita que Deus faça a obra. Mas com o seu livre-arbítrio, abdique das circunstâncias, afaste-se das pessoas que isso cometem, abdique de ter contato direto com essas coisas. E quando quiser ter, fuja,
Resista com toda a sua força. E você não é tentado além daquilo que você pode suportar. Assim diz o Senhor. E quando você resiste, primeiro dia, segundo dia, primeiro mês, primeiro ano, o diabo vai fugir de você. Essa coisa vai passar e você vai ser curado. Quantos testemunhos? Eu fui curado de muitas coisas. Quantos testemunhos a gente vê na igreja isso? De cara que era assim e ele agora não é mais? Se vivemos no Espírito, andemos também no Espírito. Não nos deixemos possuir de vanglória, provocando-nos uns aos outros, ou tendo inveja uns dos outros. E aqui ele termina. Esse fruto de justiça, o qual é Cristo que faz dentro de nós, né? Mediante Jesus Cristo. E aí o Senhor vai receber nosso louvor, porque Ele vai ser glorificado pelo nosso testemunho, estando unidos numa só fé, num só propósito, num só batismo, numa só comunhão. A mídia só vai trazer coisas negativas, mas a verdadeira igreja é santa, é pura e imaculada. E quem imputará ou implorar acusações contra os escolhidos de Deus? Antes é melhor nós sofremos por aquilo que fizemos de bom. Porque se sofremos por aquilo que fizemos de ruim, sofremos verdadeiramente. Para que ela, imaculada, possamos apresentar as nossas vestes, o enxoval finíssimo, linho finíssimo, que são as nossas obras, que são a nossa postura baseada nos frutos do Espírito. Que Deus te abençoe e te guarde. Que a graça e a misericórdia de Deus esteja sobre a sua vida, agora, para todo sempre. E que esta palavra venha a encontrar guarida no teu coração, para que você seja elevado e abençoado por meio de Cristo Jesus, nosso Senhor, a quem reservamos toda a honra e toda a glória, todo o louvor, agora e para sempre. No nome de Jesus. Amém. Que a graça de Deus Pai, o perdão de Jesus Cristo e a consolação do Espírito Santo estejam com todos vocês e com toda a igreja espalhada por toda a terra e que aguarda ardentemente o retorno do seu Senhor e do seu Salvador e professa a fé evangélica nos quatro cantos deste mundo, querendo resgatar aqueles que estão no império das trevas e transportá-los para o reino do Filho do seu amor. Por isso, eu abençoo a igreja como ministro do Evangelho e oro agradecido em nome de Jesus. Amém.